Salmo 91, que é tão conhecido nosso, né? Mas tem revelações tremendas para nós. Salmo 91, que compôs a série de mensagens do missionário nas campanhas, ele também citou bastante, ele citou. E, aliás, pegamos muita coisa ali, né? Aí sempre pegamos, só abrir o coração. Ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Durante anos eu tenho dito o seguinte, muita gente visita o esconderijo do Altíssimo. Pessoas que passam pelas igrejas, de vez em quando nós, por exemplo, encontramos a pessoa, oh, tudo bem, olha, eu me converti vendo isso aqui, ou eu conheci, já vi vocês na televisão, eu já recebi uma bênção. Mas a pessoa não está com Jesus, não está vivendo com a palavra. E não fique zangado que eu não estou fazendo alusão a ninguém, estou falando no geral. Às vezes a pessoa está na igreja, mas não está vivendo, não está habitando no esconderijo do Altíssimo. Mas não fique escandalizado. Às vezes a pessoa está no púlpito da igreja, mas não está habitando no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar? Habitar, Deus não tem um lugar onde ele se esconde. Deus está na sua palavra. Jesus falou em João 5,39, como eu gosto desse versículo. O que ele diz lá? Ele diz assim, examinai as Escrituras, que vós cuidaste ter nela a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida de Deus. A vida de Deus está nas Escrituras. E ele diz assim, e são elas que de mim testificam. Você vai conhecer o Senhor na palavra. Então, Deus não está em outro lugar. Deus está na sua palavra. Deus habita na sua palavra. Então, Deus está na sua palavra. É aqui o esconderijo do Altíssimo. E aí não queremos. Eu estava vendo a história de Sansão, né? A mensagem até de hoje do missionário. E no Sansão, desde ele foi consagrado ainda, né? No ventre, antes dele nascer, né, ele foi profetizado. Entenda bem claro que ele existe com a concepção. Deixamos bem claro que a pessoa passa a existir na concepção, né? Passa a existir na concepção. Orar pelas autoridades que parece que estão, coitados, estão numa cegueira. Nós não temos que lutar contra eles, xingar, fazer, filho do diabo, você vai para o inferno, filha do diabo, você vai para o inferno. Não, nós temos que amar, cercá-las com oração, quebrar o poder do diabo. Isso é uma influência satânica que está aí fora. Que as pessoas chegam, então, você vê a lei que está sendo agora, que eles querem aprovar, com 12 semanas pode tirar, que não tem. A pessoa tem, só ir ter um lugar oficial onde poderá fazer. Mas a Bíblia mostra que é na concepção, irmão. Mas não é a Bíblia que mostra, não, a própria ciência comprova isso, que existe uma vida ali. Existe uma vida. Existe uma vida. Não sei se você já viu, já pegou a mamãe quando descobre que está no exame de sangue que faz, é o exame de farmácia, né? Aí ela vai, faz outro exame tudo, depois vai e comprova. Tem vida ali, irmão. Ou será que eu estou viajando, que com 2 meses você não escuta o coraçãozinho da criança? E mas acham isso, entende? Quer dizer, eles vamos preservar a urso panda, porque está terminando, está exterminando. É proibido matar completamente. Daqui a pouco vai ter, vão ser uma espécie rara, o ser humano. Eles estão matando, querendo matar. Entende? E aí vem, entenda bem, e temos que vigiar bastante. Claro que, como eu falei, não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nós temos que mostrar à sociedade que isso é uma ação do diabo, que é uma ação demoníaca. E orar entra firme mesmo em tudo, entende? Então, está aí. Então, Sansão era um plano de Deus que, quando a mãe dele aceitou com o pai. E, então, eles receberam a criança. A criança foi consagrada, mas pega a história de Sansão, logo já rapaz, ele sempre ia lá no meio dos filisteus. E lá ele foi e casou com a moça dos filisteus. Não estou falando de Dalila, não. Antes disso, ele casou com a moça dos filisteus. Mostrando o que é. Quer dizer, tantas pessoas, aí o pai diz, mas meu filho, tem tanta moça em Israel, você vai para fora buscar, logo entre os adversários, entre os inimigos. Eu quero, pai. E aconteceu o que aconteceu, nem com ela ele ficou. E depois aí você vê que a Sansão se envolve com uma prostituta, até chegar na Dalila. Mas mostra uma cegueira tão grande. Já viu alguém falar, me engana que eu gosto? E ele estava assim mesmo. Ela disse, Sansão, por que você tem essa força descomunal? Leia o capítulo 16 de Juízes. Por que você tem? Em que consiste essa sua força? Qualquer pessoa, né? Assim, esse cara está tão cego, não está vendo que ela quer pegá-lo? Por que ela quer saber disso? Porque ela queria tirar a força dele. E ela foi até que ele se abriu, ficou brincando com ela, isso aqui, não era, até que ele abriu.
Não temos que fazer, temos que amar. O que é? Ele não habitava nos esconderijos do Altíssimo, porque em Israel havia, entenda, uma direção dada pelo próprio Deus, que não deveriam se casar com as estrangeiras, que era naquela época, não é hoje. E as pessoas falam, hoje não há comunhão da luz com as trevas. E quantas vezes a menina diz, não, eu vou ganhar ele para Jesus, vou ganhar ela para Jesus, e está fora da igreja. E por quê? Porque saiu do esconderijo do Altíssimo. Mas não é só, não podemos ficar só nisso. Até nós, entenda bem, temos que tomar cuidado. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é que ele não vai ter lutas, ele não vai ter não é que ele não vai ter adversidade, mas ele descansa ali. Por quê? Direi do Senhor, ele é meu Deus, eu tenho um Deus. Ele é o meu Deus que muda a história. Apareceu uma doença, ele não fica apavorado. Não, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que muda qualquer situação. Eu tenho um Deus que reverte qualquer quadro. Como eu falei, Deus vai dar direção. É na oração, também vai surgir na ciência alguma ajuda, mas vai estar ali. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, quer dizer, o lugar seguro, onde eu não sou destruído pelo inimigo, e nele confiarei. Aí ele te livrará, né, do laço do passarinheiro. Sansão não viu, ali era laço do passarinheiro. Era um laço, mas ele caiu naquele laço. E não são poucas pessoas que estão caindo no laço. Mas por quê? Porque não estão no esconderijo do Altíssimo. Não estão. Não estão. É o leãozinho que às vezes cai, porque ele sai de perto da mamãe leoa. Ele sai de perto do papai leão. Somos nós com a nossa criança, não podemos deixar tudo. Nós temos na nossa lei, entenda bem, taxativo, que não pode abandonar o incapaz. Tanto o menor como o idoso também, a pessoa que se torna incapaz. E nós temos que tomar conta deles. É verdade. Temos que tomar. Um amigo falou que é verdade. Antigamente, a mãe que dizia, já tomou banho? Né? Já comeu hoje? Né? Sexta-noite. Hoje é os filhos que falam para os pais. Você tomou o remédio da pressão? Já tomou o remédio tal? Já fez isso, fez aquilo? Então, os filhos começam a tomar conta dos pais. E que é bíblico, tem que ver, honra o teu pai e a tua mãe. Mas voltando aqui, então, muitas pessoas estão caindo no laço, estão caindo. Às vezes vem. Por quê? Nós vamos lá primeiro para Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, primeiro. Diz assim, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é isso, pastor Jair? Sua própria concupiscência. Desejo desenfreado do homem. Começa a haver um desejo que é contra a palavra de Deus. Nós temos que precar na hora. Não, eu vivo na palavra de Deus. Muitos desejam, entenda bem, serem ricos. Né? Deus não tem nada contra você. Mas aí ele acaba desprezando a palavra, porque é um desejo dele. Ele não quer saber, entenda bem, que aquilo ali não está de acordo com a palavra, que aquilo ali não é coisa para um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas ele quer. Então ele vai cair no laço do passarinheiro. Você vê as pirâmides da vida que estão aí. Por que essas pessoas morreram? Porque queriam uma renda maior. Aparece sempre um mágico aí que oferece, entenda bem, dinheiro, a porta para você ganhar dinheiro à vontade. E as pessoas dizem, é só você pensar, vamos que a pessoa tenha 1 bilhão. 1 bilhão não vou nem falar dólar, de real. E tem uma aplicação que dá 5% ao mês, mas existe essa aplicação. Esse homem de 1 bilhão, ele colocaria, todos os meses, ele teria quanto, pessoal? 50 milhões. Quanto é 10% de 1 bilhão? Quanto é? É 100 milhões, não é isso? Ou eu fugi da escola? Né? E 5% seria 50. Ele não faria mais nada, botaria o dinheiro dele, mas aparece. Só estou dando uma, por favor, eu não sou expert em economia, não, mas de vez em quando aparece. Hoje tem os coaches da vida aí, por nada contra as pessoas que trabalham de maneira. Mas até de um lado ou do outro, são todos o que envolvidos na concupiscência, irmão.
E vão cair no laço do passarinheiro. Não estou dizendo que todo mundo não parar de falar, porque senão eu acabo julgando os outros aqui, e às vezes alguém me interpretando mal, mas não cai. Não é. Os antigos diziam, mais vale pouco com Deus. Então não cai no laço do passarinheiro. Outro vira assim, não, porque eu tenho que me realizar como homem, como mulher. Nada. Mas você vai se realizar como Sansão? Vai procurar uma filisteia? Entenda bem, para procurar um filisteu? Porque se tem a Dalila, tem o Dalilo também, né? Que às vezes está até na igreja, mas não tem temor de Deus, é ímpio, não tem, e a pessoa cai. Não, mas é o laço do passarinheiro, mas eu vou ganhar ele para Jesus, vou ganhar lá para Jesus, eu vou fazer ele ficar firme com Jesus, ficar firme. Não, ganha primeiro para Jesus, depois para você. Mas tem gente que não quer. E aí poderíamos falar mais de coisas. E as pessoas acabam caindo por quê? Concupiscência, desejo desenfreado da carne. E a pessoa acaba entrando. Curiosidade religiosa começa a entrar no mundo, vamos dizer assim, das trevas. Não, eu vou ver só qual é a deles, vou ver qual é a delas. As religiões às vezes, são fascinantes. As histórias religiosas são demais. E a pessoa cai no conto da fada, achando que aquilo ali é realidade, e aquilo é demoníaco. Vai achando que vai encontrar, entenda bem, que um dia vai virar, a abóbora vai virar carruagem. Aquilo é lenda, irmão, não existe. Mas, amado, que lenda, aquilo não é lenda, aquilo é demoníaco, entenda? E a pessoa cai nas lendas, nas fantasias e vai se envolvendo. Então, vamos ficar por aqui para não ir mais à frente, porque eu tenho que ir para Lucas capítulo 15, concupiscência. Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Bem, não precisava fazer isso. Bem, herança vem depois da morte do testador, não é? Não é nada. Bem que em vida pode dar, você pode, aí é doação, é diferente. Você é o pai, você quer doar para o filho, você, boa, você pode fazer isso, né? Dentro do limite da lei lá, você faz o que for. Mas ele não se achava no direito, e o pai não quis discussão. Ao servo do Senhor não convém contender. E repartiu, o pai foi, me dá, então tá bom, repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, uma terra distante. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, de maneira irresponsável. Mas qual é a nossa lição? Ele saiu da casa do pai. Olha aqui a casa do pai. E a pessoa começa a fazer coisas que não estão de acordo com a palavra. E ela começa, mas não é só é sentimentos. A pessoa tem, não, eu tenho o direito de ter um ódio de uma pessoa. Não tem, irmão. A Bíblia te encheu de amor. A nossa luta não é contra a carne, como eu falei, as pessoas estão fazendo a lei do aborto. Nós não temos que odiar essas pessoas. Nós temos que orar por elas, que é o nosso dever. Elas são autoridades, nós temos que orar por elas. Não temos que lutar contra a carne, mas você começa a ter sentimentos, entenda bem, que são de você, do ser humano. Carne é o homem natural. O homem natural tem isso. Ele gosta de revanchismo. Vê aí o futebol, não é verdade? Pessoa, quando diz assim, qual é o seu time? Rapaz, sabia que tinha alguma coisa em você que não estava certo, né? Mas fala de brincadeira, às vezes nós falamos assim, qual é o teu time? Aí o cara, rapaz, eu sou flamenguista, sabia que tinha alguma coisa em você que não valia nada, né? Fala num tom de brincadeira, mas às vezes o ser humano tem pessoa que leva isso muito a sério, que vê assim, rapaz, esse cara não é bom caráter, porque o time dele é esse. Como é que pode isso? Besteira, irmão, tremenda, mas as pessoas fazem isso. Fazem, às vezes, em todos os lados. Então, cuidado para você não querer viver a vida como ele. Não, a vida está na palavra. Aquele que habita, não é aquele visita. É quando você precisa de uma cura, de um milagre, você vai no esconderijo do Altíssimo. Aí você diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí o outro vem assim, não, eu só vivo no Novo Testamento. Mas o Salmo 23 é no Antigo Testamento. E agora? O Salmo 91 é no Antigo Testamento. Aí alguma coisinha. Claro que não temos leis que não são para nós. Por exemplo, você gosta de uma costelinha de porco? Talvez o árabe, o judeu, se ofende comigo. Entende? Que ele tem lá a doutrina dele, mas nós não temos esse costume. Nós não temos, eu como tranquilamente, sem nenhuma condenação. Não tem gente que não pode, tudo bem. Tem gente que não é. Eu tenho filha, por exemplo, eu tenho uma filha minha que é vegetariana, ela não come.
Ela não é vegana, que ela come ovo, né? Ainda pega, acho que queijo, que é um queijo ela come, mas no geral ela não come o outro. Então, você vê, e você pode ser que eu amo muito a minha filha, e minha filha me ama muito, pode ter certeza disso, mesmo sabendo que o pai come costelinha de porco, né? Mesmo sabendo que o pai gosta de uma mortadela também. Só para você ter uma ideia. Então, para não achar que eu sou radical. Mas a pessoa começa, então, a fazer isso, ser seletiva, sai da casa do pai. Ela vive de maneira irresponsável, porque não quer viver em acordo com a palavra, não quer viver, vai perder. Não são poucas pessoas que se envolvem. Poderia, por favor, eu não vou aqui contar um caso específico de uma pessoa, mas tantos casos que nós olhamos que as pessoas se perdem completamente. Se perdem completamente. Nós temos que aprender isso, não sair do esconderijo do Altíssimo. Ele saiu, viveu de maneira irresponsável. Tanto que o irmão dele disse que ele gastou com as meretrizes, quer dizer, gastou na prostituição. E havendo ele gastado tudo, já ouviu alguém falar? Onde não entra, só sai, acaba. Até quem tem muito, irmão, está acostumado a viver daquela maneira, né? Esbanjadora, né? E vai, pode ter certeza que uma hora vai acabar. E assim, chegou, e começou a e naquela terra, houve naquela terra uma grande fome. Irmão, pode ter certeza. Agora, se fica em Israel, nós temos momentos difíceis. Veja o caso, não dá para passar tudo para você, mas as mensagens vão aparecendo tranquilamente. Veja Elimeleque, quem era esse homem? Marido de Noemi. Houve um momento difícil em Israel. Faltava pão, ele foi lá para a terra de Moabe. Não, mesmo com Deus, você pode ter momentos difíceis, mas não saia, entenda bem, de Judá. Quer dizer, não saia da sua terra, não saia da palavra de Deus para ganhar dinheiro, para o que for, até mesmo para ter a solução. O pai de um amigo, ele não conhecia Jesus, ele conheceu Jesus, e o pai dele teve um câncer. Aí ele foi, me levou, eu dei uma palavra para ele, ele viu uma vida muito de alcoolismo mesmo, muito. Eu levei ele a Cristo, ele aceitou Jesus. Depois um amigo chegou, rapaz, vou te levar num lugar, você pode feitiçaria, não sei o quê. Ele disse, não, eu vou ficar com a palavra do Jaimão. O irmão era eu que tinha falado para ele. E ele foi embora, mas foi salvo. O corpo foi destruído, mas o espírito foi salvo para o dia do Senhor. Mas ele não saiu do esconderijo do Altíssimo. Ele estava entrando, conhecendo o esconderijo do Altíssimo. Ele conheceu o melhor de Deus, a vida eterna. E quantas pessoas, às vezes, não querem entender isso? Não querem compreender isso. Então, nós temos que lutar. Para quê? Para trazer toda a nossa família para o esconderijo do Altíssimo, mas nós não podemos sair dele. Porque quando nós saímos, veja comigo o segundo livro de Crônicas, capítulo 12. Olha o que diz, versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo Robão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo o Israel. A pessoa deixa a lei de Deus, deixa de viver conforme a palavra de Deus, e ele não entende. Nós temos a campanha do manto da salvação. Antes de fazer a campanha, eu falava numa mensagem que o missionário deu alguns anos atrás, não lembro quando. Ele falou, quando você aceita Jesus, o manto da salvação está cobrindo a sua casa pela sua fé. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Quando você sai, você tira a cobertura da sua família. E muita gente está fazendo isso. É tática do diabo. Como é que eu vou querer trazer a minha família se eu não estou habitando no esconderijo? Eu me prostituo, um exemplo, né? Ou defraudo alguém, como pregador, ninguém vê, entenda bem. Nas doações eu pego, belisco alguma coisinha a mais para mim, coloco aí, ninguém está vendo. Eu sou o responsável de relatório. Estou brincando com Deus, irmão. Eu estou aqui, entenda bem, mas só Deus sabe o que acontece aqui. Ou o que eu faço quando ninguém está me olhando, quando eu estou fora dos olhares de vocês. Quer dizer, eu estou no altar, mas não estou no esconderijo do Altíssimo. E olha o que eu estou fazendo, estou descobrindo toda a minha casa. Abre os olhos, cristão. Não quer, cuidado com a concupiscência, ele quis, está pagando o preço agora da concupiscência. Caiu no laço do passarinheiro. Satanás não leva ninguém para uma ilha de fantasias, meu irmão. Não leva ninguém para uma ilha de fantasias, minha irmã. Não leva. Não pode ter certeza disso. O diabo quer matar, roubar, destruir. Ele usou uma pessoa para matar você, destruir você, matar seus sentimentos e tudo. E você está deixando o ódio entrar, porque aquela pessoa é um filho do diabo.
Você está cheio de coisa do diabo, como aquela pessoa disse, não conheço a pessoa, falou, você está morrendo com o veneno dos outros, o diabo usou alguém para te ferir, para te magoar, te caluniar, te xingar, te trair, fazer uma coisa errada, e você está cheio de ódio, está com o veneno dele. Não fica, Jesus, essa pessoa me ofendeu, me machucou, tenha misericórdia dela, que ela se arrependa, eu não vou guardar nada, está liberado já o perdão, a hora que ela se arrependeu, o perdão já está aí para ela, pronto, acabou, não ficou com o veneno dos outros, muita gente morre com o veneno dos outros. Não morra, não caia, não viva da sua maneira, viva aqui. E ele diz, ele foi e chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Não tem, o teu socorro vem do Senhor. O porco, como eu falei, naquela época era para carne até proibida. Era uma coisa que não era certa para Israel, mas a pessoa começa a fazer, irmão. E mais ainda está aqui, olha como é que ele chega no fundo do poço e diz, e desejava encher os seus tons com as bolotas que os porcos comiam, meu Deus do céu, coisa séria. Muita gente está fazendo isso, e ninguém lhe dava nada. Não, rapaz, sai do porco, sai daí. Que já comeu as bolotas lá, né? Comer ali a comida do porco, não, nada, aquela ração do porco lá, e não tinha. Não é para você, isso aqui é para os porcos. Tem a hora lá, a hora que você tiver seu dia, ganhar o seu salário, você vai comprar o pão. Aí ele caiu em si, e caindo em si, disse, a ficha caiu. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perdi fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E nós sabemos o que aconteceu. Ele voltou, o pai já esperava por ele. O pai nem deixou ele falar muito, não. O secretário, vem cá, me traz uma roupa boa para o meu filho, a melhor que tem inverno. Entenda bem, coloca o anel da família, quer dizer, ele é da família. Coloca a sandália nos pés. É isso aí, porque é sinal de que ele era filho também. E vamos fazer uma festa, prepara um bezerro cevado aí. O irmão nem entendeu, o que está acontecendo aí? O teu irmão voltou, teu pai ficou tão alegre, mandou, meu irmão, que gastou tudo, está na notícia, chegou aqui um trapo, chegou aqui fedendo, chegou aqui cheio de porco aqui, entende? Cheio daquilo, olha o que fez, olha o que aconteceu, puxa, estava horrível. E o teu pai, aí ele ficou triste, meu filho, vamos entrar, teu irmão voltou, estava morto, reviveu. Não, pai, o senhor nunca me deu um cabrito para comer com meus amigos. Meu filho, tudo que é meu é seu, você não comeu porque eu não quis. Você não fez porque eu não quis. Tudo lhe pertence, é verdade. Você podia comer um cabrito, porque eles não comiam um porquinho, você não comia um porquinho também. Então, muita gente está fazendo isso, está com raiva de alguém que errou, mas voltou para Deus, se reconciliou. E por isso que aquela pessoa, que o cara aprontou tanto, aprontou, mas... Aí se ele não se arrependeu, pastor, é um problema dele com Deus. Se ele está enganando os homens, é problema de que ele não está enganando a Deus. Uma hora a conta vai chegar. Vamos voltar no Salmo 91. Igreja de Cristo, aqui está o nosso lugar. Povo de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita, não é aquele que de vez em quando entra, é aquele que habita, pregador, obreiro, obreira, diácono, presbítero, quem for, entenda bem, membro da igreja. Você quer ser um vencedor? Habite. Título não vai levar você a nada. Pedro era o grande apóstolo, ele se apresentava assim, Simão Pedro, servo e apóstolo. Quem é servo? O que obedece à palavra. Esse que é o servo, você tem que ser servo de Deus. Habitar para quê? Para não cair no laço do passarinheiro, nem da peste perniciosa. Deus vai te livrar, vai ter lutas. Ele te cobrirá com as suas penas, 4. E debaixo de suas asas estarás seguro, a sua verdade, escudo e broquel, é a sua defesa. Sempre que o diabo lhe atacar, opa, mas não é palavra seletiva, você vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí você se defende de todos os ataques do diabo. Mas vamos parar aqui que não dá mais para ir à frente. Mas se você continuar lendo, você conhece bem, medita que tem muitas lições. Vamos orar agora.